A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, tudo bem? O transporte coletivo municipal é um verdadeiro mistério, sobretudo em Nova Friburgo. Obviamente que trata-se de um tema técnico, multidisciplinar, que também desperta fortes emoções. Entretanto, temos observado que nesta gestão, esta questão não consegue ter uma definição, mesmo tratando-se de um serviço essencial, conforme prescreve a nossa Constituição, juntamente com educação, saúde e segurança. Temos observado com apreensão que as etapas a serem percorridas pelo poder concedente, ou seja, a Prefeitura Municipal, que detém o serviço, também têm sido sucessivamente questionadas e, por vezes, canceladas pelos órgãos de fiscalização, o que aconteceu recentemente com a licitação da bilhetagem eletrônica e monitoramento da operação do transporte coletivo municipal, o que evidentemente traz transtornos e, sobretudo, prejuízos para todas as partes envolvidas, especialmente o usuário, que desta forma não consegue obter um serviço de melhor qualidade, com conforto, com segurança, ficando evidentemente na busca incessante de uma solução definitiva. Me parece que, mesmo sendo uma questão essencialmente técnica, resta um empenho mais profundo, mais dedicado da administração pública no trato desta questão, que vem se arrastando a alguns governos passados, não especificamente nesta gestão que assumiu todo este procedimento para resolvê-lo, mas não tem logrado êxito, conforme recentemente aconteceu no edital que eu me referi durante esta apresentação inicial. Para entendermos melhor este cenário, estaremos ouvindo e aprendendo com um ilustre convidado, mestre em administração pública, que tem frequentado o programa Cidade Real com certa assiduidade, o que é motivo de grande satisfação para todos nós, até porque detém conhecimento da matéria com competência e, sobretudo, com racionalidade. Precisamos tratar deste tema com isenção, com racionalidade, com transparência e, sobretudo, com responsabilidade e zelo pelo dinheiro público, que, por ser público, é de todos. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do programa Cidade Real, neste dia 2 de outubro de 2023. Atenção! A Diximed é a sua parceira na contratação e administração de planos de saúde. Com a Diximed, você tem Unimed Serrana RJ sem burocracia e de forma muito rápida e segura. Faça seu plano com a Diximed a partir de R$ 237 mensais. Agora mesmo pelo WhatsApp que está na tela, 21 999 47 91 37, ou ligue grátis pelo número 0800 000 5123. Atenção!
Com a Diximed, você se livra do reajuste alto do plano de saúde e pode ter Unimed Serrana RJ sem carências e com o melhor preço, a partir de R$ 237 mensais. Converse conosco pelo WhatsApp que está na tela, 21 999 4791 37, ou ligue grátis 0800 000 5123. Diximed é a sua melhor opção para planos de saúde. Muita praticidade e segurança para você e com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Evolua, cuide-se e tenha quem cuide da sua saúde sempre com você. Tenha Diximed. Atenção! Aproveite essa oportunidade de ter Unimed Serrana RJ a partir de R$ 237 mensais, sem carências. Venha para a Diximed e traga segurança para você e sua família. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp que vem em sua TV, 21 999 47 91 37, ou ligue grátis pelo número 0800 000 5123. As melhores ofertas de plano Unimed Serrana RJ para você e sua família sem carências. Diximed. Venha para a Diximed. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Programa Cidade Real, informação com opinião. Tendo a oportunidade de conversar e dialogar nesta edição com o ilustre companheiro, fraterno amigo, Dr. Jorge Gonçalves, a quem cumprimentamos efusivamente e agradecemos a sua referência em atender o nosso convite imediatamente, se bem que
a convocação não foi com tanta antecedência. Mas o ilustre doutor está sempre preparado para entrar em campo. Fica ali na ponta do banco de reserva, já devidamente fardado, aquecido. E sendo solicitado de imediato, entra no jogo. E é uma satisfação, é um prazer, é uma honra tê-lo novamente conosco para compartilhar os seus conhecimentos jurídicos. Eu que agradeço imensamente, sempre, Zuri, o carinho, a atenção, e que você sempre tem me dispensado. E sempre que precisar, meu amigo, estou às suas ordens. Ótimo. E aí quero me reportar a sua última participação no programa Cidade Real, quando anunciou, com a devida antecedência, me parecendo que a sua bola de cristal está ativa e operante, que esta licitação da bilhetagem eletrônica e de monitoramento da operação do transporte coletivo teria grandes probabilidades de ser cancelada. O que acabou acontecendo após a sua realização e nos surpreendeu, evidentemente, uma vez que havíamos entendido que este processo estava finalizado, estava acabado, estava resolvido e aí se buscaria a derradeira etapa, que é a licitação para operação efetiva do transporte coletivo. O que aconteceu, doutor, nesse processo que deixa a população extremamente apreensiva? Zuri, como eu havia dito, né, com antecedência, eu tinha passado uma vista muito rápida no edital, mas você percebia que existia pontos dentro do edital que eram tendenciosos a excluir a participação de determinados grupos de empresas, dentre elas a própria empresa do município, que é a Fricard. E toda vez que você vai à busca de um processo licitatório em que você não tenta atingir ao máximo todas as empresas que possam vir a participar, você peca. Restringir o caráter competitivo não é a finalidade de uma licitação pública. Pelo contrário. Pelo contrário. A intenção da licitação pública é ampliar ao máximo a quantidade de participantes para você poder atingir o melhor preço, né? E exatamente foi o que ocorreu. Nós tivemos uma ação judicial movida pelo Riocard, que teve liminar deferida quanto uma parte do processo de licitação. Teve o agravo do município, que perdeu perante ao tribunal, mantendo a liminar para que ela participasse, e que acabou também beneficiando neste item do edital a empresa Fricard, porque ao derrubar a impossibilidade que a Riocard alegou, abriu e ampliou a participação também da Fricard. E agora, a posteriori, né, a decisão um pouco mais adiante, mas não tardia, porque o processo não tinha ainda se concluído, muito embora já teria tido um vencedor, né? O Tribunal de Contas veio e cancelou o certame. Com muita propriedade, também num outro ponto do edital, na qual se restringiu o caráter competitivo. As duas ações movidas tanto na Justiça quanto ao Tribunal de Contas foi exatamente com este cerne. Por que restringir o caráter competitivo? Por que impedir determinadas empresas de participar? Pagou-se o custo, caro, mas a culpa é de quem tentou efetivamente trazer essas restrições para dentro de um edital e não dar essa ampla competitividade. Ou seja, só tem um culpado.
não creio que tenha sido essas colocações provenientes da empresa que presta consultoria. É uma empresa técnica, qualificada, mas ela fez um salvo-conduto dentro do edital, colocando um termo que não é muito comum, mas chama a atenção de quem tem uma visão técnica, na qual ela trouxe dentro do edital a responsabilidade dele para o gestor público. Tem uma frasezinha lá dizendo que o edital foi colocado à disposição e as decisões foram tomadas pela administração pública. Isso é uma coisa extremamente interessante. Por quê? É como se a consultoria quisesse dizer nas entrelinhas: olha, tem coisa aqui que não é meu. E proveio de uma determinação. Se é fato ou não, isso é uma especulação de minha parte, porque esta colocação dentro do edital não é comum. Sem dúvida. Sem dúvida. Não é comum. Ainda mais vindo de uma empresa com a qualificação que tem. Especializada. Né? Não cometeria erros da forma como foi cometida, tão clássicos, né? E com uma finalidade muito específica. Então, vamos aí por esse problema aí que vai retardar bastante o ciclo da licitação, porque vai voltar às fases todas, né? Ou seja, se reinicia o processo. Vai começar, se o município for célere, né? Ele refaz o edital, comunica ao Tribunal de Contas, né? E não cria embate, né? Revê os itens, substitui, deixa o edital aberto, comunica ao Tribunal de Contas, pede autorização para soltar novamente o edital e publica e faz uma nova licitação. É o caminho mais rápido. Se entrar no embate de contestar a decisão do tribunal e tentar manter, né, as cláusulas que foram revistas, tanto pela Justiça quanto pelo Tribunal de Contas, aí você vai postergar ainda mais o feito, né? Ou seja, neste momento de indefinição, o órgão de fiscalização, no caso o Tribunal de Contas do Estado, interferiu, entendendo que havia esse equívoco e determinou o cancelamento deste processo licitatório referente à bilhetagem e monitoramento da operação. Isso significa que, possivelmente, outras etapas também podem sofrer adiamento. E aí temos uma limitação de 120 dias, que evidentemente foi concedido pelo Poder Judiciário recentemente, no final de setembro, para que a empresa continuasse operando o serviço até que todo o processo fosse concluído. Mas me parece que está sob riscos, diante do que o doutor comentou, uma vez que o processo certamente vai sofrer interrupções, adiamentos, porque existem prazos, inclusive, a serem cumpridos. Zuri, é importante ressaltar o que foi o óbice dessas duas ações. Na ação judicial, que foi movida pelo RioCard, foi o item 7.4, 7.4 e alguns detalhes, eu não me recordo aqui, 7.4, 7.5, 7.6, se não me falha a memória, eles obstavam a participação de empresas vinculadas a grupos econômicos ligados ao setor de transporte. Isso provê restringir esse caráter competitivo de empresas, vem com a defesa de que a empresa que executaria o transporte público não poderia controlar a bilhetagem, porque
geraria aí conflito de interesse. Conflito de interesse. Seria, entre aspas, pela administração pública sustentado de que a raposa estaria tomando conta do galinheiro. Exatamente. Mas vamos entender a fundo por que a decisão judicial veio e retirou essa restrição. Primeiro que a gente não tem a empresa vencedora, ela será declarada a posteriori. Então nós não podemos dizer de antemão que qualquer participante desse processo preliminar estaria vinculado à empresa Certamente. de transporte que iria ganhar. Certamente. Ponto. Já começa por aí. É claro. Lá no outro processo, sim, olha, esta empresa vencedora da bilhetagem, eu não tenho a restrição de que ela não possa participar do processo de transporte, que também é duvidoso esse ponto, né? Mas não seria esse o momento da restrição. Seria adiante. Eu até comentei isso na nossa última oportunidade aqui no programa. Mas mais do que isso, eles restringiam e ampliavam o leque de restrição quanto à participação até das sociedades que pudessem vir a ser feitas em consórcio, em parceria. Quer dizer, a coisa ficou assim muito estapafúrdia. Confusa. Uma intenção muito nefasta de querer excluir do controle de bilhetagem qualquer vínculo com qualquer tipo de ligação ao transporte público. Aí vem uma seguinte situação: o que restou de empresas de bilhetagem que não tenham uma ligação com o transporte público? E um outro ponto, isso acabava gerando um direcionamento para uma ou duas empresas só. Qual o interesse de que essas empresas viessem a participar e por que retirar todos e só deixar um edital na qual uma ou duas empresas pudessem atingir a execução? Por outro lado, o serviço de bilhetagem hoje é um serviço extremamente acessível, como a gente chama da accountability, da transparência. Você tem em tempo real elementos, e isso foi exigido dentro do edital, de uma sala de controle dentro do município. Se tem uma sala de controle dentro do município no qual é exigido da empresa de bilhetagem dar em tempo real o que está se passando nas roletas, o que está entrando, o que está se gastando, o que está se pagando, não vejo o porquê de dizer que uma empresa que tenha a empresa de ônibus, que seja sócia de uma empresa de ônibus, em seus sócios, né, tem algum problema de restrição dela participar. Porque o controle está na mão da administração. E esse foi o entendimento do judiciário, né, ao ponto de conferir uma liminar para assustar essa cláusula. E aí possibilitou que todas as empresas participassem, tendo no interesse apenas duas, que por sinal foi a Riocard e a Fricard. Vamos então ao segundo ponto, que eu acho de extrema relevância contra o que foi que o Tribunal de Contas viu além disso. Porque se tivesse sido apenas este ponto da questão, com o efeito da liminar, o Tribunal de Contas não precisaria intervir, porque a liminar já teria retirado essa cláusula. E aí a licitação ocorreu sem ela. Embora o município tenha relutado para tentar derrubar a liminar e foi vencido. Então teve mais coisas além disso dentro do edital. E eu vou explicar de uma forma bem prática o que é que existiu dentro do edital feito, né, que gerou esse entendimento do Tribunal de Contas, que não é um entendimento, é um entendimento pacificado. Tá? Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas de município, de estado, todos têm sumulado essa decisão. Qual é? Quando a administração pública, Zuri, vai contratar para algum tipo de serviço, é padrão
Assim como você contrataria alguém para fazer uma obra sua, um serviço, e exigir uma prova de que você tem capacidade técnica de fazer aquela obra, de realizar aquela obra. Então, se você vai construir um muro, você vai verificar se o pedreiro, né, que você está contratando já construiu muros anteriores. Se você vai edificar uma casa, vai ter uma questão de cálculo estrutural, se a empresa tem capacidade de realizar. É o dever da administração pública de contratar alguém com capacidade para a realização do que ela está chamando. O que, por sinal, eu chamo a atenção quando houve a licitação que foi vencedora, né, entre aspas, a Itapemirim, a administração pública tirou essa exigência, porque ela não trazia atestado de qualificação técnica de transporte urbano municipal. A Itapemirim nunca transportou, abriu uma linha dentro de um município. E eles, para atenderem, eles dispensaram essa prova de capacidade técnica. Mas vamos retomar aqui, que é, de fato, a segurança da administração pública pela uma contratação de uma empresa que tenha condições de realizar com eficiência o serviço que se quer contratar. Pois bem, como isso é medido dentro da prática e simulado dentro dos tribunais de contas, porque também não pode ser uma exigência absurda. Eu não posso, para construir um muro de 3 metros na minha casa, exigir que o cara, a ser contratado, me apresente prova de que construiu quilômetros de muro. Uma barragem. Uma barragem, exatamente. Né? Não posso. Olha, eu estou extrapolando, é desproporcional. Em razão disso, todas as cortes de contas estabeleceram que a parcela de maior relevância, ou seja, a parte técnica, o coração do processo que se quer contratar, seja exigido atestados com 50% do serviço que você quer contratar. Do objeto a ser contratado. Do objeto a ser contratado. Então, se você vai contratar um gramado para uma empresa de jardinagem para o poder público para fazer um gramado, você vai dizer quantos metros quadrados você tem. Olha, eu tenho 200 metros quadrados de gramado a ser realizado, eu quero que você me prove que você já fez um gramado com 100 metros. Ponto. Esses 100 metros não precisam, às vezes, serem comprovados até numa única empresa. Ele pode ter feito, ao mesmo tempo, 50 metros num lugar, 50 metros no outro. Somando-se os atestados, você teria os 100 metros exigidos, que comprovaria que ele seria competente de realizar o serviço com a eficiência que a administração pública requer. Aí vem, pasmem, o que aconteceu no nosso edital em questão. A administração pública do município contratava 130 ônibus para a prestação de serviços. Então, era um controle de bilhetagem para uma média de 130 coletivos. 130, 135, uma coisa assim. Entretanto, exigia que, se para cada unidade de veículo circulante, uma bilhetagem, um validador, muito obrigado, tinha me fugido aqui, um validador para cada veículo, e esse quantitativo de validador é que era considerada a parcela de relevância. Pois bem, se tínhamos 138 coletivos, com 138 validadores, eles me vêm
ao edital e me exigem que a empresa que viesse a ganhar a licitação, que viesse a participar do processo licitatório, tinha que provar que já tinha prestado serviço com mais de 150 validadores. Então, não é 50%, eles botaram 108% de exigência. Mais uma vez, afastava empresas pequenas. Sem dúvida. Que fizeram controles dentro de municípios com 30, 40 ônibus, 50. Esses estariam fora, tecnicamente. Mas dobrar o valor, né? Pedir o mesmo valor a mais, 108% do valor do quantitativo necessário por exigência do Tribunal de Contas, foi a causa do tribunal, mais uma vez, entender além, né, porque já estava superado a questão da restrição da questão societária, e veio entender que esse também era o motivo que afastou algumas empresas de participar, principalmente as menores. Tenham controlado aí 70 ônibus, né, que dariam aí os 140, seria o bastante. Exigir 150 é um absurdo. Sem dúvida, inibe e prejudica a concorrência entre as empresas que, segundo o que se tem determinado juridicamente, poderiam participar. Agora, temos observado, doutor, que a administração municipal tem tido dificuldades em avançar com as etapas para definição, eu diria de maneira precisa, das etapas para a regularização desse cenário. Isso pode trazer alguma arguição à administração pública, ao seu gestor, por essa ineficiência, por essa incapacidade que vem sendo observada frequentemente, uma vez que já havia acontecido uma situação semelhante na licitação da operação, que face também aos questionamentos, que foram inúmeros, também foi suspensa e prevê-se que aconteça ainda dentro desse prazo de 120 dias de um novo, eu não diria contrato, mas da extensão do contrato existente. Isso pode ser arguído também pelos órgãos de fiscalização junto à administração pública, porque mostra uma incompetência e uma ineficiência que não deveria acontecer, porque acarreta prejuízos. Sim, Zuri, o que acontece? O gestor público um pré-requisito necessário para todo gestor público, ele tratar a coisa pública com eficiência e eficácia, né? Ele não basta você ser um bom parlamentar, onde você vai a um plenário, você leva propostas da sociedade para você ocupar um cargo do executivo. A função do executivo ela vai muito além, porque ela dá, na verdade, a concreta forma prática da execução com o dinheiro público, para atender aos interesses públicos. Mas isso não é feito como uma coisa privada. Ela tem regras específicas, ela tem detalhamentos, ela tem os prazos. Essa questão do processo do transporte público está se demonstrando exatamente a incapacidade do gestor público de lidar com os problemas da gestão pública. E olha que foi um problema extremamente debatido das gestões anteriores, de quando o Alcaide estava no Legislativo. Então não é desconhecimento de causa, é incapacidade de gestão. Os atrasos que estão ocorrendo são atrasos que você pode perceber que são tendenciosos. A administração que está gerando o conflito por não querer
determinadas participações, quer dizer, virou uma guerrinha pessoal, isso quem tá é de não querer a participação da empresa local. E aí nós tivemos, com essa atitude, um processo licitatório deserto, tentando excluir. Nós tivemos uma bilhetagem tentando novamente excluir a empresa local. E aí gera problemas de ações judiciais e do Tribunal de Contas cancelando. E por quê? É pessoal contra? Porque tem. O transporte está ruim, está de má qualidade, não quer que ela participe, não é o critério. O critério é exigir que venha a empresa e que cumpra as exigências de qualidade na prestação do serviço, seja ela qual for. O gestor público não pode se dar o luxo de dizer assim, eu não vou contratar com fulano porque eu não gosto, porque ele é feio, porque eu passei e ele me olhou de cara feia. Ele não tem, esse dinheiro é público, ele tem que pensar que ele tem que contratar com quem for oferecer a melhor proposta para a administração pública, tanto financeira, que seja mais em conta, quanto na qualidade da prestação. E cabe a ele, nesse processo de escolha, balizar o processo de forma bem clara para elevar o nível da qualidade da prestação do serviço ao menor preço. E ele só consegue fazer isso com a maior competitividade e não excluindo competidores. É isso que não estão entendendo. Parece que tem que se abrir a cabeça e dizer, olha, se você vai fazer um processo licitatório e você quer melhor preço e melhor qualidade, quanto mais participarem, seja eles quem forem, você é melhor para você. Um processo que um participa, que dois participam, que um único participa, ele impõe o preço. Sem dúvida. Se dois participarem, você já tem uma concorrência. Se você tiver muitos participando, você tem a oportunidade de que o preço abaixe em cima até o momento em que eles não suportem mais abaixar o preço e permitam que quem tenha maior poder de participação econômico, de controle, faça, né, uma melhor oferta. Agora, a qualidade da prestação de serviço é que tem que ser o exigido nesse processo. O zelo e a qualidade para que não venham empresas como veio a Itapemirim é que é o grande foco de um processo licitatório. A grande questão da administração pública não é ficar querendo tirar A ou B ou C do processo de licitação. É cuidar para que não entrem empresas que não tenham condição de executar com eficiência e com eficácia a prestação e com qualidade que a população merece. Esse é o verdadeiro zelo, mas isso não foi a preocupação em momento algum, como a gente assistiu no processo em que a Itapemirim foi vencedora e até todas as fases que foram questionadas pela CPI na Câmara, dizia-se que não, olha, isso nós podemos abrir mão, isso nós podemos renunciar. A que custo? Tem aí, ó. Estava anunciado o grande golpe que a empresa daria, como deu no Brasil inteiro. Como deu no Brasil inteiro. Uma empresa de estelionatários. Não sou eu que estou dizendo, foi a Justiça. Sem dúvida. Essa foi a empresa que foi defendida pela administração. Quer dizer, qual foi o controle de qualidade no edital de selecionar a prestação de serviço? Nenhum. Agora, o doutor cita Câmara Municipal, que me parece estar observando à distância todo esse processo. Deveria ter uma atuação mais firme e teve esta oportunidade em audiência pública e quando também permitiu e autorizasse o Poder Executivo a seguir com o processo sem ter conhecimento do mesmo, foi uma votação, eu diria, simbólica, porque naquela ocasião, precisamente em 30 de maio, os senhores vereadores, por unanimidade, aprovaram a autorização para que
o poder concedente seguisse com as etapas sob a alegação de que não seriam, desta maneira, responsabilizados pelo travamento da solução dessa questão. Mas a Câmara Municipal, na sua essência, e entendo como sendo a principal atribuição, deve fiscalizar o Poder Executivo. E nesse processo todo está se mantendo à beira da omissão. O Poder Legislativo teria competência jurídica para interferir nessa questão ou a fila andou e foi perdida essa oportunidade? Zuri, o Legislativo é, por essência e natureza, como você bem alertou, o órgão fiscalizador do Executivo. Em qualquer fase do processo, ele pode intervir. Em qualquer fase? Em qualquer fase do processo. Havendo irregularidades. O grande problema não é... Você tem várias ferramentas do Legislativo para fiscalizar. Ele poderia até montar uma comissão específica e como já existe uma comissão permanente, exatamente, né? Existe uma comissão permanente na Câmara. De serviço concedido. De serviço concedido. Ele poderia muito bem até acompanhar dentro do Executivo a prática do ato. Perfeito. Entendeu? Olha, e com audiências públicas, fazer caráter de restrição. O que está acontecendo, e no meu entender, é o seguinte: a Câmara, em sua maioria, né, estão alinhadas com o prefeito. Da base governista. Essa quase plena, né, quase plena base do governo na Câmara não permite uma oposição, né, que freie os atos públicos. E aí acaba ficando um cheque em branco para o Executivo, que é muito nocivo, né? Porque se você, que é o órgão de controle principal do Executivo, né, que é o poder que exerce, né, o dever fiscalizador, não exerce, você deixa isso refém, né? A Câmara acaba fazendo um papel inócuo dentro desse sentido, só abanando as decisões que o Executivo faz e toma. E aí fica a cargo do quê? Do Poder Judiciário, dos tribunais de conta, do controle interno, que é da própria administração, e acaba conferindo apenas o que dar uma capa de legalidade às irregularidades, né? E é muito incipiente, porque nós temos pessoas eleitas pelo poder do povo que tem um papel específico e acaba não executando e realizando esse papel. Eu diria obrigação. Obrigação, né? Foi eleito com essa finalidade. Exatamente. Né? Agora, voltando à temática do transporte, a gente tem um risco muito grande e a gente tem que levar também em consideração que os prazos foram estourados. Exatamente. E aí... O que chama atenção. O Legislativo, nesse sentido, fica também, de uma certa forma, receoso, né, levando em boa parte a decisão, de ser mais um para que essa inércia do Executivo sobrecarregue aos ombros dele a culpa por não terem conseguido cumprir os prazos, quando, na verdade, não ia ser uma melhor avaliação, um melhor estudo do processo em si, local, que acarretaria no atraso, né? Mas sim essas tentativas de eliminar A ou B de participar. Então, uma coisa interessante, Zuri, a preocupação do gestor público em tirar a empresa daqui e botar no edital parcelas para excluir, fazer isso, fazer aquilo, está se esquecendo que nós já tivemos várias licitações desertas. E mais do que isso, nós tivemos agora em Campinas uma licitação de porte
vamos colocar aqui, 10 vezes maior financeiro, né, do que a do nosso município, sem comparação, nós estamos falando de esferas de bi, quando aqui nós falamos em esfera de mi. Exatamente. Que foi deserta. Deserta. Foi deserta. É só observar a questão do transporte. Se você olhar, é o que eu falo. Volto e reitero. Já que se contratou uma consultoria, por que não olha os cases de sucesso? Por que continua se insistindo nos erros e continua numa guerra? Vai chegar, os prazos vão estourar novamente. Olha, eu faço previsões aqui. Exatamente. Que daqui a pouco vão me perguntar o número da loteria, mas se eu soubesse, eu juro que eu jogaria. Né? Olha, então, nós vamos passar novamente nós temos a grande probabilidade de estourar os prazos dos 120 dias que foram solicitados. Isso é concreto. Por quê? Grande probabilidade. Grande. As previsões que eu falo são só antecipações do que está nítido. É só olhar um pouquinho à frente. Falei do estourar o teto orçamentário, falei das impugnações e restrições que esse edital sofreria, da possibilidade dele vir a ser suspenso, não por decisão da administração. Todas elas a administração poderia ter se antecipado. Bastava ter um pouquinho de cuidado e zelo na prática e no uso do dinheiro público. Temos que ter consciência de que a coisa pública não é coisa própria. Não podemos levar para o coração as decisões dentro do executivo, na administração. Temos de usar com a razão. E é isso que está faltando. Ou seja, dentro desta sua ponderação, que eu concordo plenamente, me parece que estamos distante de uma solução, porque é um tema complexo, multidisciplinar, técnico, que exige uma estrutura mínima do poder concedente para bem conduzir as suas etapas, o que não vem acontecendo repetidas vezes. Estamos observando, doutor Jorge, que a administração pública, na qual o ilustre doutor é mestre, pela Fundação Getúlio Vargas, certamente condenaria a forma como essa questão está sendo mal conduzida. Etapas que já tinham sido realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado, de retirada, inclusive, do edital para a licitação da operação pela própria Prefeitura Municipal, admitindo os equívocos, e isso preocupa muito, até porque o término dessa gestão está próximo. Daqui a um ano, aproximadamente, muito aproximadamente, teremos novas eleições no município. E aí poderemos ter a recondução do senhor prefeito de novo ao cargo, como também podemos ter a sua substituição. E aí se inicia todo o processo, dando a sensação que é interminável. Zuri, olha só. Vamos fazer uma avaliação da questão do transporte aqui em Nova Friburgo. Um comparativo. Eu gosto muito de fazer comparações, né? Qual é o problema do transporte em Nova Friburgo? Nós temos um município com uma extensão muito grande, nós temos uma área com as condições das estradas, né, extremamente ruins. Sem dúvida. Né? Nós temos bairros no centro de grande concentração e poucas vias no centro para a circulação do quantitativo de veículos que circulam nesses trechos.
Com isso, o que temos? Nós temos uma necessidade de ter uma quantidade de veículos para o interior grande, para poder atender essas demandas desses bairros que não estão no centro, como também uma quantidade de veículos que sejam mais céleres o transporte no centro frente a essa dificuldade de locomoção pelo trânsito. Então envolve o trânsito, envolve gastos com veículos, né, com linhas com poucas pessoas, mas que precisam serem atendidas, e aí começa a vir a equação econômica. Na equação econômica, a gente começa a ver que essa conta não fecha. Por que essa conta não fecha? Essa conta não fecha porque nós temos um quantitativo de gratuidades muito grande. Sem dúvida. Nós, gratuidades tanto por idade quanto para a idade escolar. Cerca de 46% dos passageiros transportados. Alguém tem que pagar a conta. Exatamente. Utilizam gratuidade. Paga, tem que pagar a gratuidade. Sem dúvida. É fácil o legislativo fazer uma média e botar, olha, vamos subir, como foi feito pelo próprio. A legislação que tentou aumentar a idade da isenção do transporte é dessa própria administração que está no executivo, quando no legislativo estavam. Por quê? Porque não se preocupavam com o valor econômico. Então nós temos o seguinte, quando essa conta fica cara, desequilibrada, né, você precisa que alguém pague. Quem tem que pagar? Se não é o passageiro, pagante, é quem contrata. É quem contrata. O equilíbrio tem que estar ali. A margem de lucro da empresa você estabelece. Você faz planilha, você faz controle e pronto. A bilhetagem é uma tentativa de achar que há um leso na prestação do número de pagantes. Gente, se você tem 60% pagante, 40% andando de graça, né, você já tem uma média. Você pode estabelecer uma média com uma fiscalização in loco. Faz por espaço amostral. Pega meia dúzia de fiscais da prefeitura, bota dentro de um ônibus, anda um dia, uma semana, um mês. Vê a questão sancional nos horários de pico. Você vai chegar a qualquer tipo de controle. Existem vários tipos de controle para você fazer um espaço amostral e chegar a uma conclusão, saber se a prestação de conta está sendo tratada é real ou não. Não precisa ficar num embate de tantos anos. O grande problema é que nós não temos receita suficiente para arcar com a despesa do que se quer. É igual você desejar ter uma Ferrari e só ter dinheiro para comprar um Fusca. Então você vai ficar demandando ônibus com isso, ônibus com aquilo. Eu gostaria muito de ter uma quantidade de acesso imenso, mas eu não tendo dinheiro, eu tenho que me adequar à minha capacidade econômica. Ou pegar dinheiro, né? Ou tomar medidas inteligentes que tornem a coisa eficiente. Quando eu falei que o modelo está errado, eu volto a dizer, o modelo é errado. A solução não vai ser nunca continuar com esse modelo. Porque não tem um pouco para lá, um pouco para cá, na prestação de contas que a empresa presta, qualquer outra que entre vai continuar prestando. Sem dúvida. E esse desequilíbrio econômico vai continuar sendo evidente. Esses anos todos está se chegando a esse problema. Por quê? Porque não se reconhece que nós não temos dinheiro para pagar o subsídio. E aí começa a vir as desculpas, é igual o caloteiro. Entendeu? Ele sempre vai jogar a culpa para o outro. Sensacional, doutor. Doutor, evidentemente que esse é um assunto tal qual as etapas de licitação interminável. Certamente teremos ainda muito o que comentar, muito o que tratar, mas a sua aula já foi bastante didática, de maneira que mesmo aquele telespectador, aquela telespectadora que são leigos no assunto e não há qualquer obrigação de ter conhecimento técnico sobre a questão, tiveram uma avaliação muito ponderada, sem entrar no mérito das questões jurídicas que são complicadas,
queremos ouvi-lo rapidamente acerca de um item de pauta que foi tratado na sua última participação no que se refere a essas questões aí que estão incomodando a comunidade Lumiar, protagonizada pela ilustre deputada Marina, do MST. Qual é o status do momento? Há um pequeno número de pessoas com interesses pessoais promoveram a ida da deputada, da parlamentar para lá, que caiu num canto de sereia, né? E aí essa situação do MST num cômpito na área de agricultores familiares, ela é um tema de repulsa. Não há nenhuma sinergia nas práticas. Vamos ser bem claros nesse sentido. O interesse do MST é para o grupo deles, para o bloco deles, não é para agricultores da localidade, né? Vamos ser bem claros nesse sentido, e tanto é que as ações não são direcionadas, né, a fim de trazer a promoção para a agricultura daqui da nossa região. Até porque eu desafio entenderem de agricultura. Eu falo isso com muita propriedade porque eu fui presidente da Emater no Estado. Fato concreto é que o dinheiro para a agricultura eu nunca vi lá em Lumiar. Eu vejo emendas impositivas do governo federal indo para ONGs. ONGs que, às vezes, as suas sedes são dentro da cozinha de uns e de outros. Dentro de cozinha? Porque... de casas familiares? Familiares, olha, da própria região. É só pegar aí na junta, no RCPJ, o cadastro, que é o terceiro cadastro de ONGs que estão registrados. Exatamente. E é simples, isso é uma consulta simples, basilar. Aí você me faz... Zuri, eu falo isso com uma... E vou usar um exemplo aqui no programa. De uma outra parlamentar, quando eu estava chefe de gabinete no Ministério de Direitos Humanos, na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que mandou, tá, uma emenda impositiva para uma ONG. Quando eu fui verificar, era um terreno vazio. Pedi, falei, doutor, sabe quanto todo ano vai para essa ONG? Ela nunca prestou contas. E não há elementos fiscalizatórios do âmbito federal que inibe esse tipo, porque a emenda é impositiva. São falhas do nosso sistema. Então, quando eu vejo muito discurso e insistência, abandone Lumiar, deixa o Lumiar em paz. Aquele é um lugar para a gente passar final de semana. Bucólico. À beira de um fogão. Leve suas ONGs, seus assentamentos para outros lugares. Não tem área para ser assentada. Não vem querer criar cooperativa ali dentro para fazer repasse de dinheiro e ações, porque vai dar problema. Vai ter problema. A população é a população trabalhadora, mas elas fiscalizam. O dinheiro provém, não é de repasse público. As pessoas ali provêm de labor na terra, de, como usaram a expressão, de unha suja, de pé sujo. Exatamente. Mas é com suor da testa. Nós precisamos, sim, de ações políticas que promovam incentivos, mas não discórdia. Que promovam o bem público. O bem público. Obrigado, Zuri. Nós é que agradecemos, doutor, a sua deferência, o seu carinho conosco, a sua parceria, sempre atendendo os nossos convites, mesmo que por vezes sem a devida antecedência, o que mostra, evidentemente, a sua, eu diria, solidariedade às causas que são aqui apresentadas para sua avaliação. Foi um prazer tê-lo conosco neste momento, sobretudo aprendendo com as suas explicações didáticas e extremamente competentes. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Zuri. As ordens. É preciso se ter opinião. E o programa Cidade Real, semanalmente, lhe oferece essa condição
de maneira que você avalie, compare, reflita e forme opinião, que é uma ferramenta indispensável para as transformações que precisamos e, sobretudo, para a sua evolução pessoal. Cuidem-se bem e até a próxima edição.